Todos somos humanos. Fala pessoal, quinto dia do nosso diário antirracista, estou muito feliz vendo os feedbacks das pessoas, continue comentando nos nossos vídeos para eu saber o que é que está acontecendo, se está sendo didático, se está ficando dúvidas, porque aí eu consigo melhorar os próximos vídeos, beleza? O nosso vídeo de hoje vai trazer dados sobre o Brasil. Os últimos vídeos foram muito teóricos, trouxeram termos para a gente aprender e agora eu trouxe alguns dados da realidade brasileira, relacionados à educação, acesso à máquina de lavar. Já parou para pensar que a sua cor de pele pode influenciar na sua probabilidade de ter ou não ter uma máquina de lavar em casa? É isso que a gente vai trazer hoje e alguns dados são assustadores. Então, a primeira missão de vocês hoje é, durante esse vídeo, observar quais dados mais te assustam, quais você fica mais indignada ou indignado, quais dados você se surpreende, você não fazia a menor ideia de que isso influenciava na condição da pessoa. Quais dados você não fazia a menor ideia de que, de fato, eles poderiam estar correlacionados com a raça da pessoa. Então, para facilitar, eu peguei um vídeo super didático da internet, vou colocar ele aqui nos próximos 2 minutos e vocês assistam com essa presença e depois me contem o que vocês sentiram. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Bom, assistindo esses dados absolutamente assustadores, que são de 2016, mas que muitos deles pioraram desde então, dá para começar a perceber que, apesar de biologicamente todos sermos humanos, a gente conseguiu uma proeza enquanto sociedade. Quando a gente fala de como a gente se organiza socialmente e culturalmente, em vários lugares do mundo a gente conseguiu dividir as pessoas em raças ou em castas, e algumas têm mais privilégios que outras, algumas têm mais oportunidades que outras. É por isso que o racismo, hoje, da forma como ele se materializa aqui no Brasil, ele não diz respeito à nossa biologia. Biologicamente, as pessoas negras e brancas são absolutamente iguais, assim. O que diferencia a gente para ter um tom de pele diferente, uma textura de cabelo diferente, biologicamente é irrelevante. Mas culturalmente a gente tem uma diferença substancial. E é importante dizer que as pessoas, vocês viram aí que muitos dos dados têm relação com renda familiar. E é importante dizer que as pessoas, elas não são negras porque são pobres. Elas são pobres porque são negras. Elas não se tornaram negras no período pós-escravidão. Elas já eram negras e o Estado virou e falou o seguinte: então agora vocês vão ser negras e pobres. Eu vou abandonar vocês e fiquem aí correndo atrás do prejuízo enquanto a gente cuida das nossas questões. E aí a gente não teve oportunidade de ser incluído na cadeia econômica brasileira no período pós-1888 e até hoje. Pouco que a gente conseguiu de inclusão foi por puro mérito mesmo, assim, dessa galera preta que trabalhou pra caramba pra conseguir ascender socialmente. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. A regra é o que a gente vê hoje nos 10% mais pobres da população. De cada 4 pessoas, 3 são negras.
Então, a grande maioria das pessoas não conseguiu sair dessa situação de extrema pobreza, porque elas ainda não tiveram oportunidade de ser incluídas na economia. Bom, o vídeo de hoje era só para trazer dados sobre esse assunto. Compartilha aí no diário de vocês como é que vocês estavam se sentindo vendo esses dados, quais foram mais assustadores, quais foram mais surpreendentes. Pega um deles, a segunda missão de hoje, pega algum dado que te marcou mais e compartilha ele nas suas redes sociais. Tira um print do vídeo aqui, alguma coisa do tipo, compartilha ele nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e pergunta para as pessoas se elas sabiam disso, como elas se sentem vendo esse dado também. Esse é um exercício muito importante, gente. Aqui no Brasil a gente tem uma vergonha muito grande de falar de racismo em público. Então, esse exercício é um primeiro pedido para que vocês comecem a exercitar essa comunicação para fora, né? Até agora a gente falou muito de colocar para dentro, falar de sentimentos, falar de vocês individualmente. Agora seria importante a gente começar a conversar com as pessoas sem medo, sem vergonha, começar a colocar isso nas redes sociais, dar as caras, porque em algum momento a gente vai fazer coisas um pouco mais ousadas e esse vai ser um baby step, assim, um passinho de bebê nesse sentido, beleza? Vamos que vamos, comenta aqui no YouTube como é que vocês estão achando, não se esquece de se inscrever nesse canal, eu odeio fazer isso, eu não sabia que eu ia virar youtuber, mas é importante se cadastrar aqui porque a gente não está conseguindo distribuir o conteúdo pelo WhatsApp, o WhatsApp já me bloqueou 2 vezes, velho. Então se cadastra aqui, liga esse raio do sininho aqui para chegar a notificação em você e me segue no Telegram. É Diário Antirracista, lá você vai conseguir receber as notificações também. E no Instagram tem todos os vídeos também, a gente deve publicar já, beleza? E no Instagram a gente sempre anuncia que a gente lançou os vídeos, beleza? Beijão, até o próximo vídeo.